Amém, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a oração de Neemias. O devotado ora pelo reino. O devotado ora pelo reino. Neemias 1, versículo 6. Neemias fala assim para o Senhor: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Por quem, meus irmãos? Pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Feche os teus olhos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine a orar como se deve. Nesse jejum da devoção, coloca a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, nos ministra, nos faz pessoas que Te agradam com a oração, nos ensina nesta noite a orar pelo Teu reino. Usa a minha vida para trazer a Tua palavra, e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Nós estamos nesse jejum da devoção com o tema central, oração. E Deus tem nos abastecido com palavras maravilhosas. E uma coisa que eu percebi, acho que são quatro dias que nós fizemos a campanha até agora, serão 8 no total. E o que eu tenho percebido é que se a gente foge um pouco de um princípio tão básico como oração, a gente está dando murro em ponta de faca. Não tem como fugir de um princípio bíblico tão fácil, tão claro, tão nítido, que é a chave de todas as coisas da nossa vida. Ou seja, um crente que quer ser crente, um cristão que quer ser cristão, ele tem que ter uma vida de oração. Ele tem que ter uma relação com Deus. E isso tem que mudar, porque hoje em dia nós temos igrejas e pessoas que não têm vida com Deus. Não tem intimidade com o Senhor, não tem vida de oração, não tem nem motivos para orar às vezes. Ore aí, a pessoa ora 3 minutos, 5 minutos e acabou os motivos de oração. Por vezes eu já falei assim: Senhor, eu vou precisar dormir agora, não dá para eu terminar a minha oração de tanta coisa que eu tenho que pedir. Se eu não dormir agora, como é que vai ser? E por vezes eu falei: Senhor, eu termino amanhã. O Senhor sabe do que eu estou precisando. Eu já orei tanto, 1 hora, às vezes 1h40, às vezes 1h20, orando de madrugada e dizendo: Senhor, o Senhor sabe meu coração, agora está na hora de eu descansar. E eu tenho tanta coisa para falar ainda. E eu começo a falar, e cada vez que eu falo, às vezes falo de um gruda, lembro das pessoas do gruda e começo a orar por vocês. E começo a orar pelas pessoas e digo assim: Senhor, eu sei daquela pessoa daquele gruda, ele está precisando disso. Eu intercedo e oro e clamo. Então às vezes a gente não tem um período de oração, às vezes de qualidade, não precisa nem ser de quantidade, né? Mas há grandes historiadores que diziam que, grandes heróis da fé, que diziam que nem faziam longas orações, nem ficavam muito tempo sem orar. Ou seja, nem fazendo muitas orações longas e nem passando muito tempo sem orar também. É um método, às vezes você passa o dia inteiro orando. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre Neemias. Neemias que tinha uma grande obra para fazer, uma reconstrução maravilhosa que ele queria fazer em Jerusalém. Ele escutou as notícias de como estava a cidade, toda derrubada e destruída. E antes de começar a obra, o que ele faz? Ele ora. Então nós lemos no versículo 6, Senhor, atende a minha oração, ele está falando. Me escuta, porque eu vou orar pelos filhos de Israel. Que engraçado, ele não vai orar por ele vai orar pelo reino. Que engraçado, ele não vai orar pela casa dele, ele vai orar pela casa do Senhor que está em Jerusalém. Que engraçado, ele não vai orar para a cidade que ele está vivendo hoje, no palácio do rei Artaxerxes, mas ele vai orar pela cidade de Jerusalém, que é uma cidade que ele não mora, que ele não vive lá, mas ele quer orar por aquela cidade, por aquele local. Orar pelo reino
é ter um sentimento de orar pelo próximo, de orar pelas coisas do Senhor, de orar por interesses não só pessoais, mas por interesses coletivos. Pensa comigo, faça uma autoavaliação aí da sua oração. Do tempo que você ora 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, não sei. O tempo que você ora, a maior parte do tempo é para você fazer pedidos para você, ou pedidos para outras pessoas, ou para outras coisas. Porque você pode perceber também que por muitas vezes a nossa oração se torna egoísta. Que o único beneficiário da oração, da minha oração, sou eu mesmo. Eu oro meia hora, e eu oro meia hora pedindo. Ou então quando eu não estou pedindo, eu oro meia hora, mas sou eu e Deus, e é só eu e o meu irmão. O meu irmão, ele que ore por ele, porque eu estou orando por mim agora. E a casa do Senhor? Tem alguém que vai orar por ela. E o reino de Deus? Deixa com o bispo ora. E as coisas da igreja? A intercessão vai clamar. Já tem um grupo específico para isso. Eu oro por mim e eles oram por todos. Então a gente tem uma causa coletiva, que é um interesse coletivo, o reino de Deus. E nós precisamos aprender a orar pelo reino de Deus. Aprender a orar pelas coisas do Senhor. A minha oração não pode ser só tão fria assim. Eu posso orar por mim, não é errado. Você vai orar, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa minhas filhas, eu falo, abençoa minha esposa, meus negócios. Mas eu também oro pela igreja. Eu digo, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Eu oro por vocês especificamente, pelas finanças, pela saúde, pelos casamentos. Eu oro pelos eventos, eu estou orando, Senhor, abençoa o Circal que vai acontecer sábado, abençoa o Casal Mais Que 20 no outro sábado. Eu oro pelos ministérios, eu oro pelos grudas. O que eu ganho com isso? Às vezes nada. Uma pessoa entra na minha sala e fala, eu estou assim, assim, assim no meu casamento. Ela nem sabe, mas eu estou a semana inteira orando por ela, dizendo, Senhor, ela está precisando de um milagre. Tem um rapaz, ele não está aqui hoje. Ele nem era da igreja, ele mandou uma mensagem no Messenger. Eu saí de casa, fui expulso de casa pela minha esposa. E eu deixei meus 2 filhos lá. E eu fui num encontro de casais que você ministrou numa outra igreja. Eu estou desviado. Eu fiquei pensando, aquilo entrou no meu coração. Fiquei com uma vontade de ajudá-lo. Não é da nossa igreja. Não faz parte do nosso corpo aqui. Eu fui atender ele. Atendi ele. Na outra semana ele veio e se membrou na igreja. Hoje ele faz parte da nossa igreja. Faz um mês que ele está na nossa igreja. A vontade às vezes que dá no meu coração de ajudar as pessoas. De convidar crianças como vocês foram para o nosso evento de sábado para as crianças. Sem ao menos conhecer as crianças. Desejando para elas o que nós recebemos em nós. Orar por coisas que não é só interesse próprio, mas que é interesse do reino de Deus. É chamada visão de reino. Você pedir as coisas para o Senhor, para o reino de Deus e não para si próprio. É muito engraçado nos ministérios, né? Porque às vezes quando junta uma coisa ou outra, cada um quer puxar a sardinha para o seu lado. Então se vai ter ensaio do louvor, o louvor não quer que tenha ninguém aqui para não atrapalhar o louvor. E quem está aqui, não quer que ninguém fique aqui para não atrapalhar quem está aqui. Quando a gente vai montar alguma coisa na igreja, e essa salinha aqui das crianças? Bem grande. Não, mas aqui vai entrar academia. Não, academia não. Aí a academia vem para mim e fala assim, não, vamos encolher um pouco aqui a salinha das crianças, que eu preciso de uma academia maior. Aí vem o salmista e fala, não, diminui um pouquinho a salinha das crianças e aumenta o estúdio dos salmistas. Aí vem a sala de informática e fala assim, não, a informática tem que ser um pouco maior, diminui um pouco o estúdio dos salmistas. Mas tem aquele que pensa no reino. Ele pensa no reino. Então ele fala assim, o que é melhor para o reino, não só para mim. Talvez eu sou aqui dos salmistas, mas o que é melhor para o reino? O que é melhor para o coletivo? Então eu preciso aprender a orar pelas coisas do Senhor, irmãos. Eu preciso aprender a fazer isso.
O maior intercessor do mundo orava pelos outros, inclusive numa cruz. Ele orava e falava assim: Senhor, não imputes neles esse pecado, porque eles não sabem o que estão fazendo, sendo crucificado e orando pelo reino de Deus. Eu vou dar para você algumas dicas e algumas orientações. Talvez você está falhando na sua oração pelo reino. Talvez você não tenha esse costume de orar pelo reino. Você ora pelas suas coisas, mas você talvez não ora pelo reino. E eu gostaria de te ensinar isso nesta noite. A primeira coisa que você precisa aprender, irmãos: não permita que os seus problemas te tornem egoísta, a ponto de você não olhar para o problema do reino. Você já viu a frase assim, as pessoas falando assim: olha, eu já tenho problema demais para poder pegar um problema de mais alguém ou de mais alguma coisa. Já basta os meus que não são poucos. Eu não vou arrumar sarna para me coçar. Egoísmo. Egoísmo quando eu acho que por eu estar passando por problemas, eu não posso então ajudar o próximo que também está com problemas. Jesus estava com um probleminha, uma cruz, pregos nas mãos, pregos nos pés, coroa de espinhos na cabeça, probleminha, e mesmo assim orava pelo próximo. Estevão, sendo apedrejado, orava pelo próximo. Eu posso até estar mal, e a gente tem um defeito, irmão. A gente acha que assim, bom, como não acontece na minha vida, eu não posso orar pela pessoa. Eu não posso orar pela pessoa, por exemplo, se a minha vida financeira não está bem, se a minha oração não serve nem para mim, então eu não vou nem orar por ele. Se eu oro, estou na pindaíba, alguém vai me pedir para orar, eu vou, nem me peça para orar. A gente acha que para orar por alguém, eu tenho que estar bem também nessa área, né? Jesus era pobre. Não vem falar que Jesus era rico, não, que isso não está na palavra. Fala que ele era pobre, nasceu numa manjedoura, era filho de marceneiro, de um carpinteiro, né? Ele era pobre. Talvez até por isso que os judeus não o reconheciam e não o reconhecem, né? Porque o judeu talvez está esperando um guerreiro que vai dominar as nações com autoridade. De repente chega um cara lá de chinela havaiana, vem de Nazaré, andando com um pescador, normalzão, e fala: eu sou o Messias, me adora, eu que sou filho de Deus. Cara, você, não é possível. Chega num cara, não, ele não tinha aparência nem formosura. E ele mesmo passando por problemas, como qualquer homem passa, porque ele passou por problemas como qualquer homem passa, ele orou pelas pessoas, parava e abençoava as pessoas e orava pelas pessoas. E não é porque eu estou mal, e por quantas vezes que eu estava lá devendo no banco, ou sem nenhum real no bolso, orei por alguém arrumou um emprego e conseguiu prosperar. Quantas vezes a pastora Vanessa orou para alguém ao engravidar e ela não conseguia engravidar, depois ela engravidou. Quantas vezes Paulo terminava suas cartas dizendo assim: estou orando por vocês, continue orando por mim porque eu oro por vocês. Ele tinha um espinho na carne que ele orava e Deus não tirava dele. Paulo orou 3 vezes a Deus para que Deus tirasse o espinho da carne dele, e Deus respondia assim: a minha graça te basta, continua com o espinho aí para te esbofetear. Ele orava, as pessoas eram curadas, ressurretas. Paulo estava pregando e um cara dormiu na janela. Não durma, hein? Você que está assistindo também, não durma no seu sofá. Olha, de repente ele estava pregando, o cara no sono caiu, morreu. O cara morreu. Paulo foi lá e ressuscitou ele, através do Espírito Santo, orou e o cara ressuscitou. Aí ele vai orar: Senhor, tira o espinho da minha carne. Não. Então eu não vou orar por mais ninguém. Porque se o Senhor não tira o espinho da minha carne, como é que vai tirar do próximo? O Senhor não faz na minha vida, achando que então eu tenho que ser rico, curado, né? Só para poder orar por cura e por liberação financeira, por exemplo? Não.
eu posso orar por você mesmo não tendo. Então os meus problemas, imagina um bispo com problemas, e eu digo assim, olha, enquanto não resolver os meus problemas, não posso resolver o teu. Então não vou atender ninguém, irmão, porque eu estou cheio de problemas. E quem não tem problema que atira a primeira pedra, né? Então se eu fosse ver, mas às vezes a pessoa fala assim, olha, para te poupar eu nem vou te chamar, tal, mas eu estou acostumado, eu nasci para isso, sei que mesmo eu enfrentando os meus problemas, vou ter que também ajudar você com o seu problema. É meu chamado. Era o chamado de Neemias. O devotado, ele mesmo com dificuldades, é um intercessor do reino. Mesmo passando por problemas, é um intercessor. Segunda dica para você, hoje são só 3, o culto é super rápido. Segunda dica para você, e te ensinando a orar pelo reino. Quando você estiver bem, não esqueça dos que estão mal. Quando você estiver bem também, não esqueça do reino de Deus. Porque há um problema, ó. A primeira parte que eu te ensinei é o seguinte, quando eu estou mal, eu acho que eu estou tão mal que eu não posso orar pelo reino. Agora, quando eu estou bem, eu estou tão bem que eu esqueço de orar por aqueles que não estão tão bem. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, cargo de confiança. Sabe o que faz o copeiro? O copeiro, ele come a comida e bebe a bebida do rei, antes do rei. Se tiver envenenado, o copeiro morre, e o rei não. Então, o que Neemias comia? A mesma comida do rei. Será que era boa? Aonde ele morava? No mesmo palácio do rei. O que ele bebia? A mesma bebida do rei. Roupa que ele vestia, será que ele chegava maltrapilho? Ele resolveu largar de ser copeiro para ser mestre de obra lá em Jerusalém. E por muitas vezes ele colocou a mão na massa. Ele dizia assim, com uma mão eu estava com a espada e com a outra mão a colher de pedreiro, com a enxada, com o martelo, a marreta, virando massa. Com uma mão virava a massa, com a outra mão eu tinha a espada. E era um cara que estava bem. Ele estava totalmente bem lá, quietinho na dele. Ele poderia pensar assim, eles que se virem lá em Jerusalém. Estou bem aqui, estou no palácio, estou comendo do bom e do melhor, estou dormindo bem, devia ter uma cama boa, um cargo de confiança. Para que eu vou me envolver? Vou largar isso aqui? Pois foi o que ele fez, cara. O devotado, ele sente a dor do próximo. O devotado, ele sente a dor do reino de Deus. Eu não sei se você consegue entender, quando o Senhor ele fala assim, quem há de ir por nós? Sabe aquele texto de Isaías 6, versículo 8? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías fala. Será que você consegue sentir a dor do reino quando Deus fala assim, a quem eu vou enviar? Quem eu vou mandar? Aí a pessoa que está lá no copeiro do rei, está tudo bem, ele fala, eu vou. Vou largar tudo e vou fazer isso. Recebi ofertas de trabalho esses dias de novo. Tive que recusar, liguei lá e falei, olha, vou ter que declinar essa proposta. Ganharia muito bem. Estaria, mas eu não posso. Porque eu decidi cuidar das coisas do reino. E a Bíblia diz que aquele que cuida das coisas do reino não se embarace com as coisas dessa vida. Poderia ganhar mais, talvez trocar de carro, viajar para a Disney. Eu ainda vou viajar para a Disney e vou trocar de carro também. Mas talvez vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque eu escolhi me devotar ao reino de Deus. Me devotar às coisas do Senhor. Você já ouviu falar que só missionários oram por missionários? Talvez não seja 100% verdade isso, porque eu não sou missionário, talvez sou um missionário urbano, não sou um missionário em terra estranha, cultura estranha, em igrejas, em locais perseguidos.
E eu oro por eles, mas eu creio que só um missionário mesmo, que já foi para o campo ou está no campo, que ora pelos missionários mesmo, com todo o fervor e com toda a vontade como deveria orar. Por quê? Porque sente a dor, porque tem o mesmo sentimento. Nós precisamos sentir a dor do reino, sentir a dor do Senhor, a necessidade de Deus chamar pessoas para a igreja, envolver pessoas na obra, nas coisas dele, levar pessoas para ele, ao batismo, à salvação, fazer o reino crescer. Nós precisamos ter esse desejo de orar por essas coisas. Senhor, eu oro pelo teu reino, eu intercedo pelo teu reino, eu trabalho pelo teu reino. Mas e os meus problemas? Eu tenho também, vou cuidar deles. E se eu estiver bem, eu saio um pouquinho da onde eu estou para cuidar de quem não está. Eu começo a fazer coisas que eu talvez não precisaria fazer, porque foi exatamente o que Jesus fez. Estava no trono da sua glória, não precisava fazer, ele já era Deus, irmão. Ele já era Deus, mas ele se esvaziou de ser Deus, veio à terra, se fez homem, por amor a nós, para salvar nossa vida. Ele não precisava. Cada vez que eu vou tomar a Santa Ceia, eu digo assim: Senhor, o Senhor não precisava fazer isso, mas o Senhor fez. Que amor é esse? E nós? Eu não precisava talvez estar aqui. Eu não precisava estar aqui. Mas eu quero estar aqui para poder ajudar. Eu poderia acabar o culto e ir embora, mas eu tenho aconselhamentos. Eu não precisava estar nos aconselhamentos, mas eu desejo, eu coloquei isso no meu coração. Isso você tem que ter. Um devotado ora para as coisas do reino de Deus, se envolve nas coisas do reino de Deus. Agora olha que maravilhoso o versículo 4, Neemias 1 versículo 4. Neemias 1, 4. Tendo eu ouvido essas palavras, que palavras? Anani, um dos irmãos dele, irmãos em Cristo, vamos dizer assim, falou para ele: olha, Jerusalém está assolada. Então, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Sentiu a dor. Neemias, a hora que ouviu aquilo, ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. E depois, o que ele fez? E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A hora que ele recebeu a notícia, ele disse assim: a igreja lá em Jerusalém não está legal, os ministérios não estão bem, as células não estão funcionando, a tesouraria, a arrecadação da igreja não está funcionando, os pastores lá estão desanimados, o templo está destruído, não tem pintura, não tem ornamento, não tem utensílio. Quando ele ouviu isso, irmão, ele foi para um cantinho lá, sentou, chorou, se lamentou. Ele estava lá como copeiro. Chorou, se lamentou, e aí ele levantou um jejum da devoção, um relógio de oração, uma listinha, e começou a orar ao Deus do céu. Senhor, Senhor. E aí versículo 6 foi o que nós lemos: Senhor, eu oro pelos filhos de Israel, eu oro pelos filhos de Israel, eu oro por aquele povo, eu oro por aquela igreja, eu oro pelo teu reino. Ele começa a orar pelo reino de Deus. Terceira coisa e última para encerrar: quem ora pelo reino se envolve com o reino. Porque a hora que você se envolve com o reino, a causa vira a tua causa também. Quando a causa de Deus vira a tua causa, você ora mais. É ou não é verdade? Quando você quer uma coisa, você não pede mais. A exemplo das minhas filhas, quando elas querem uma coisa, meu Deus, quem aqui tem filho assim, que quer uma... me dá, eu quero, somente quando é pequenininho. Eu quero, não, você quer trocar o brinquedo, você quer trocar, não, eu quero. Por quê? Porque é de interesse dele. Se o reino for uma coisa alheia à minha vida, quer dizer, o reino é de interesse de Deus, e a minha casa
é de meu interesse. Agora, quando eu falo assim, não, peraí, eu estou aqui. Eu estou envolvido com isso aqui, então isso aqui é meu também. Esse reino que é de Deus, também é meu. Eu estou envolvido nele. A gente fala assim, né? A minha igreja, não seria o termo ideal, né? Porque a igreja é de Deus, né? Mas a gente fala como envolvido nela, né? A minha igreja, os meus irmãos, o nosso templo, a nossa congregação, o nosso ministério, a gente se enquadra nele por quê? Porque a gente está envolvido. E quando a gente se envolve, irmãos, quando a gente se envolve, olha o capítulo 2, vai comigo aqui, capítulo 2, versículo 4, vamos por partes. Olha que lindo o que Neemias está fazendo aqui, quando ele se envolve na reconstrução, ele vai para Jerusalém, ele pede folga para o rei Artaxerxes, vai para Jerusalém para reconstruir Jerusalém. Agora estamos no capítulo 2, no versículo 4, disse-me o rei, porque ele falou, rei, ele chegou perto do rei meio triste. O rei falou assim, olha, essa tristeza aí é tristeza de coração, cara. Acho que Neemias sabia fazer a sua dramaturgia também, né? Chegou meio cara de gatinho do Shrek para o rei. E aí o rei olhou e falou, olha, essa tristeza é tristeza de coração. Não, rei, vive para sempre. Olha, versículo 4, disse-me o rei, que me pedes agora? Veja aqui a oportunidade de Neemias pedir qualquer coisa que ele quer, para interesse dele. Ele poderia falar assim, quero dinheiro, quero uma promoção, quero um quarto novo, quero mulheres. Ele poderia pedir qualquer coisa para interesse dele. O rei disse assim, olha o que o rei fala, que me pedes agora? Ele poderia pedir qualquer coisa para Artaxerxes. Mas o que ele faz no final do versículo? O que ele diz? Então, orei ao Deus dos céus. Quando o rei fala assim para ele, o que você quer? Ele fala, espera aí que eu vou orar. Ele vai orar. E eu creio que ele pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer? Olha que diferença. O rei chega para ele e fala assim, o que você quer? Ele fala, espera só um pouquinho. O que o Senhor quer que eu vou pedir agora? Estou com uma oportunidade de um pedido aqui. O que o Senhor quer? E Deus coloca no coração dele o que é para pedir. No versículo 5 ele pede. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Ele faz um pedido não para ele, mas um pedido para Deus. E o versículo 12 mostra que realmente foi Deus que colocou isso no coração dele. Olha o versículo 12. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele ficou em silêncio. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ou seja, o versículo 12 mostra que Deus colocou alguma coisa no coração de Neemias. O rei fala assim para ele, que me pedes agora? Ele fala, só um minuto, Senhor, o que o Senhor quer? E Deus coloca o negócio no coração dele, coisa linda. Faça isso, meu servo. Você vai ser usado agora, você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ele ora pelo reino, faz isso, vai lá e pede ofícios para você passar pelas terras e você chegar até Jerusalém e quando chegar lá ter provisão para reconstruir. Ele fala isso para o rei e o rei dá o que ele pede. Meus irmãos, é hora de nós enxergarmos e orarmos pelo reino, não só por nós. É tão lindo e genuíno isso que Neemias fez, meus irmãos. É tão lindo orar e pedir a Deus, Deus colocar um desejo no coração dele. É como se você fosse no restaurante, é como eu faço muitas vezes. Vem o garçom e fala assim, o que você me pede agora? Aí eu viro para a Vanessa e falo, o que você quer comer? Porque vou comer o que você quer, não o que eu quero. Quem faz isso? Deus está vendo, irmão.
Vou comer o que você quer comer? Estamos na praça de alimentação do shopping. Eu falo, escolhe. Onde você vai querer comer? Eu estou querendo voar para o McDonald's. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles num pão de gergelim. É Big Mac. Mas a pastora às vezes não. Então tá bom, onde você quer? Quero yakisoba. Tá bom, vai, vamos lá. Yakisoba. Né? Aí, às vezes eu saio com as crianças, saí terça-feira, foi aniversário de casamento, 13 anos de casado, aturando ela. Ó, corta isso aí, né? Tô brincando, ela tá me aturando, né? 13 anos. Aí falei, bom, vamos sair para comer. Eu pensei, já sei. Vou levar ela para comer lá numa comida mexicana, lá em Santos, um restaurante mexicano, um show de bola que tem lá. Vai ser super romântico. Só que eu tô com 2 pacotinhos em casa, porque a minha sogra deixou meu sogro aqui e tá lá em Aracaju. E agora, meus pacotinhos? Vamos ter que levar os pacotinhos. Aí eu falei, amor, onde nós vamos comer? Ela me respondeu, aonde elas comam. A gente poderia ir para o China Box, a gente poderia ir para o mexicano lá, mas tem que ser aonde elas vão comer. Aí fomos no leitão, e aí elas comem carne, pelo menos. Arroz e carne. Né? Irmãos, a gente oferece o nosso pedido para outros que nós amamos. Se amamos o reino, oferecemos nossa oração em pedido das coisas do reino de Deus, das coisas do Senhor. É hora da igreja se levantar e dizer, como eu lembrei, até marquei aqui, há um grande revolucionário da Revolução Escocesa Inglesa, um grande reformador chamado John Knox, ou Knox. Esse escocês revolucionou a Escócia e também a Inglaterra. E ele orava assim, ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Olha, fazendo uma alusão à oração de Sara, né? de Raquel, né? Dá-me um filho, senão morro, não é isso? É Raquel? Quem foi? Vocês também não sabem nada também, né? Quando eu não sei. Quem? Ana? Dá-me um filho, senão morro? Não, acho que ela não falou. Acho que foi a Raquel mesmo, né? Dá-me um filho, senão morro, tá? Viu? A gente erra também. Tá, vai pesquisar aí na sua casa. Irmãos, nós precisamos aprender a orar para as coisas que não são nossas. Dá-me a Escócia ou eu morro. Dá-me a Praia Grande ou eu não aceito, Senhor, ficar pregando aqui. Quero que o Senhor me dê a Praia Grande. Sabia que essa igreja aqui é uma igreja de 1.500 membros? Só que eles não sabem ainda que são membros daqui. Mas já é. Pelo menos isso, né? Pelo menos 1.500. Nós somos em 300 já. Está faltando aí 1.200. Esses 1.200 ainda não sabem que são membros daqui, mas já são. Senhor, dá-me esses 1.200 ou eu morro. E a a história diz que ele lutava com Deus bradando, ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Como é que nós estamos orando pela Praia Grande? Pelas autoridades da Praia Grande, pelos vereadores, pelo prefeito, pelos policiais, juízes, promotores, oficiais de justiça, pelos médicos, pelos professores. Por que a gente não está orando pelos empresários? Senhor, abençoa essa cidade, abençoa este reino, abençoa esta igreja, abençoa este bairro. Você ora pela minha vida, irmão? Todo dia, hein? Vai aparecer um neon na sua cabeça se você não estiver orando. Deixa eu ver. Revela, Pai, revela. Porque eu preciso de oração. Senhor, dá sabedoria para esse jovem, esse cara bonito, humilde. Dá humildade para ele, Senhor. Ou então abre os olhos dele para que ele veja. Mas ore pelo reino de Deus. Se você se envolver na igreja e se envolver nas coisas do reino, vai ser a sua causa, você vai ser um militante do reino. Você vai orar pelo reino de Deus também. Você vai orar pelas coisas do Senhor. Amém? Para encerrar, deixar 3 coisinhas práticas para você
Faça um caderninho de anotação de coisas que você precisa orar, irmãos. Tá raro isso. Era muito mais comum, caderno de oração. Faça um caderninho, coloque lá. Queria te mostrar o meu. Eu não trouxe aqui agora, mas eu queria te mostrar o meu para você ver quantos pedidos envolvem a igreja. Pedidos pessoais para vocês e às vezes até materiais. Senhor, queremos um ônibus. Pai, a Decathlon vai sair de lá e nós vamos assumir aquele lugar lá. A igreja vai ser lá na Decathlon, aquele estacionamento maravilhoso com uma quadra maravilhosa. Senhor, nós queremos um clube com piscina e um campinho de futebol, um salão de jogos, uma churrasqueira, porque não dá para ficar sem. Senhor, dá-me um clube ou eu morro. Quero um clube para poder sair daqui no final de semana e ficar com os meus irmãos lá. Senhor, tá lá. Pai, eu quero um ônibus. Por quê? Quando nós mudarmos para Decathlon, agora a gente vai ter que ter um ônibus que vai sair lá do Caiçara, lá do Solemar, vai pegando o pessoal e levando para a igreja. Dá-me isso, Pai. Dá-me um sítio também, uma chácara, uma fazenda. Não, fazenda não precisa não. Pode dar uma chácara. Me dá um sítio para a gente fazer os nossos encontros. E a gente pede, Pai, dá também um caminhão, porque para carregar as coisas é bom. Uma carreta, aliás, Deus, uma carreta palco para evangelismo. Fora as coisas daqui, Senhor, vai chegar o verão. Me dá mais 2 ar-condicionado, Pai, bem grande, igual esse. 2 só não aguenta nós aqui. Me dá mais 2. Pai, a gente vai orando, a gente vai pedindo a Deus, Senhor, me dá o estúdio dos salmistas, o berçário. As coisas que, vamos terminar o sobrado aqui atrás, é tanta coisa que a gente quer pedir para Deus, né? Que a gente quer trocar as capinhas das cadeiras, a gente ora pela igreja, eu oro pelo menos pela igreja. E vou dizer uma coisa para você, hoje está vazio, mas nem tão vazio, depois você conta e tem 50 pessoas aqui bem espalhadas. Você não sabe mais quando nós começamos a igreja, nós tínhamos intercessão quarta-feira, 7 horas da manhã. E às vezes ia orar eu e a Carol, às vezes ia eu e mais outra pessoa, às vezes eu ia lá sozinho, me avisava, não vou poder ir. Quarta-feira eu chegava lá na igreja, sentava, 7 horas da manhã sentava assim, no altar, e passava cadeira por cadeira orando, Senhor, coloca uma pessoa nessa cadeira. Pai, coloca uma pessoa nessa cadeira, abençoa, não essa cadeira, mas simbolizando, Senhor, eu coloco uma vida aqui. Eu quero ter ovelhas, para ser um pastor eu preciso de ovelhas. Você é fruto de uma oração que eu orei nessas cadeiras aí, eu e muitas pessoas. Hoje estamos em poucos, mas quando enche aqui eu falo, Senhor, Pai, não traz mais, você não vai caber. Estou brincando, essa oração eu não faço. Mas a gente orou nas cadeiras, pedindo você aqui. Nem conhecia você, já orava por você. Espero que ao me conhecer agora você já ore por mim também. Amém? E que possamos ser uma igreja que ora. Então, prático, faz um caderninho de oração. Coloque tudo o que você quer para o reino de Deus. Tudo o que você deseja para o Senhor. Mais pessoas na igreja, batismo, salvação, conversão, libertação, cura, milagre, dons. Vai colocando. E por fim, meu irmão, não se isente de nenhuma responsabilidade do reino. Se envolva no reino. E você vai interceder muito melhor. Você vai orar muito melhor por essas coisas. É uma oração simples hoje, uma palavra simples hoje, mas creio que vai mudar um pouco o nosso direcionamento de oração. Amém? Desculpa ser um pouco, talvez hoje, sistemático demais em algumas coisas. Mas é só uma conscientização mesmo. Como você deve orar e clamar a Deus a partir de agora em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?